O Paulo Guedes está de volta e está de volta para informar a gente o que a gente tem que fazer para que esse grande homem, para que esse sábio, esse técnico, volte ao Ministério da Economia. Sim, ele até volta, mas algumas circunstâncias aí têm que estar dadas. Se o Lula te convidasse para ser ministro do governo dele, você toparia, por exemplo? Salve Clube do Fim, informo que Paulo Guedes apareceu. Estava aí sem nenhuma aparição pública desde a derrota aí do Bolsonaro. Apareceu. Sabe onde? No podcast do Primo Rico. Diz ele que pode voltar a ajudar a nação brasileira a prosperar. E aí? Opiniões? Tá repreendido em nome de Jesus. Em nome de todos os orixás, santos, caboclos, pombagira, que tudo que tiver, tá repreendido, Jesus. Paulo Guedes deu uma entrevista aí pro Primo Rico, cheio de corte, falando aí do futuro do Brasil, falando que pode retornar ao governo. Parece que tá interessante, né, cara? Mas o que mais me chama a atenção é que essa é a primeira aparição pública do Paulo Guedes, desde a derrocada lá do Bolsonaro. Então já faz quase um ano que o cara não aparece. E quando ele aparece onde, cara? No podcast do Primo Rico. Que encontro é esse, meu amigo? De um lado, Paulo Guedes, o cara que falou que a doméstica não tem nada aqui pra Disney. Todo mundo indo pra Disneyland, empregado doméstico pra Disneyland, uma festa danada. Sempre lembrando que você da classe média brasileira pode muito bem ser a empregada doméstica do Guedes, né? Enfim, é o encontro desse cara com aquele que mandou você trabalhar quanto? Quanto mesmo? 14 horas por dia? A gente não vai poder perder isso, né? Como que realmente foi a experiência de ser, né, de alguma forma, ministro da Economia? Assim, o que você aprendeu, né, com essa experiência depois de tudo que aconteceu? Foi completamente inesperado para mim. Eu estava ajudando um candidato de centro. Porque o Bolsonaro é de centro agora, porra? Tá de sacanagem? Eu não conhecia à época o Bolsonaro. Notem, ele mal conhecia o Bolsonaro. Faz sentido, né? A essas alturas do campeonato aí parece que ninguém conhece o Bolsonaro. Eu dizia durante a campanha que o Brasil era um saci pererê, só pulava com a perninha esquerda. Só pulava com a perna esquerda, tal qual um saci pererê, que se veste de vermelho, né? Petralha! Petralha! Você deu a volta ao mundo. De esquerda em esquerda, você foi do PMDB para o PSDB, do PSDB para o PT e de repente voltou para o PMDB do Temer de novo. Percebam que o Paulo Guedes, com essa conversa aí, ele tá confundindo o pessoal aí pra política quase tanto quanto um Nando Moura, aquele que ensinava o seu público lá pelos idos de 2018 que nazismo é de esquerda e que Hitler era quase ali um comunista. E o nosso Paulo Guedes aí, ele vai pelo mesmo caminho, ao tentar convencer o Brasil de que o PSDB sempre foi de esquerda por ter social-democracia no nome. Puxa vida, hein? Será que ele tá confuso ou será que ele tá confundindo? Essa é uma dúvida que você sempre tem que ter na superfície da sua mente, quando consumindo conteúdos políticos. É sério. Criamos o auxílio emergencial, 68 milhões de brasileiros receberam. Então, na rua eu só recebo agradecimentos. Foi uma experiência muito difícil, muito dura. É a velha história do mercado, né? Tá lembrado dessa? Quando ele vai no mercado, o pessoal agradece ele. Tiraram muito sarro dessa declaração e, pelo visto, ele não gostou. Alguém deve realmente ter agradecido ele em algum lugar, né? Não sei se no mercado, né? Porque ele deve mandar alguém no mercado para ele, ou não? E ele não para de falar disso, cara. Ele não para. Ele tá precisando convencer o Brasil de que realmente ele anda na rua e agradecem ele. Mas, ao mesmo tempo, muito reconfortante você saber que você podia ajudar. E acabou sendo uma trajetória de vida interessante, porque eu era um estudante, sempre acreditei em conhecimento. O pessoal notou que ele tá muito bronzeado. Talvez aí já tenham feito comentários maldosos sobre o tom da cutis dele refletir o trabalho que ele não tem feito. Só tá na praia, só tá jogando futevôlei. Vocês não sejam maldosos. Ele acaba de voltar do Caribe, onde foi tratar de seríssimos assuntos e negócios, com suas offshores. Beleza? Então o conhecimento tornava as pessoas mais produtivas, ao mesmo tempo aumentava a competitividade das empresas, daí os MBAs, para aumentar a competitividade das empresas e, ao mesmo tempo, a prosperidade das nações, a riqueza das nações. Você pegar os países mais avançados, relativamente sem recursos naturais, Israel, Japão, eles não têm recursos naturais, não tem nada.
Cada vez que um japonês nasce, o outro cai dentro d'água, porque o país é pequenininho. Isso aí já me incomoda um pouco, cara. É típico, né, do patriota cujo sonho é morar em Miami. Paulo Guedes acho que já realizou esse sonho, já tem as propriedades dele no exterior. Mas, pô, o patriota e entreguista, ele tem essa contradição, né, cara? Que coisa. O japonês já nasce com o pé fora da água e tal. Bom, o japonês passou por um processo de colonização brutal, por um período da sua história cuja principal indústria, cuja atividade econômica, entre as atividades econômicas, era uma escravidão baseada em raça cruel, terrível e indigna para qualquer solo em que se queira estabelecer uma pátria? Não, né? Então, porra, cara, não vamos subestimar as dificuldades que nós tivemos ao longo da nossa história, nem nosso poder de superá-las, tá ligado? O nome disso aí, sério, é complexo de vira-lata. Quem entende muito bem disso é o Alexandre Garcia. É uma hipótese, só para a gente pensar. Que seja possível a gente trocar de população com o Japão. Que a gente transferisse 210 milhões de brasileiros para o arquipélago japonês. Já começa por aí, né, cara? Trocar de população com o Japão. Que patriota é esse, cara? Cuja fantasia é tirar o brasileiro do Brasil e colocar aqui um povo mais valoroso que o seu. Tá maluco? O Alexandre Garcia não se entende como parte de nós. Nós, os brasileiros, ele acha que ele é melhor. Né? Então, às vezes, eu fico com essa impressão. Assim, o patriota, esse tipo de patriota aí, é um cara que nem se sente conectado a essa sociedade. É uma contradição muito grande. O patriota de Miami, ele explode minha cabeça. E trouxéssemos os 153 milhões de japoneses para o continente brasileiro. E esperássemos 10 anos para ver o que aconteceria aqui. Ah, claro. Claro, vocês, brasileiros, safados, nojentos, porcos, jogam lixo no chão, hein? Iam destruir o Japão. Alguém teria dúvida de que os japoneses transformariam isso aqui em primeira potência do mundo em 10 anos? Tá bom, o que vocês estão reconhecendo? Que um povo que põe os pés sobre este solo em 10 anos pode transformar esse país em primeira potência do mundo. Então por que nós não conseguimos em 500? Porque nós somos uns merda. Eu não acho isso, não. Lá eu não quero pensar. Não tem nenhuma riqueza mineral, zero riqueza de subsolo, litoralzinho, vulcões, terremoto, tsunami, 2 bombas atômicas, solo que não dá para correr um trator assim mais de 20 metros. É interessante ver como esses caras pensam a ideologia e a filosofia antes de pensar a economia, né? O que é desenvolvimento econômico para o Paulo Guedes? Será que é todo brasileiro fazendo 3 refeições por dia? Ou é o máximo de minério, carne e soja escoando para o exterior e gerando divisas para o pessoal que é agro, que é pop, etc., os amigos dele aí, hein? Mas, ao mesmo tempo, nós achamos que colocamos o Brasil, pelo menos nós fizemos essa digamos assim, essa mudança de rumo. Eram 40 anos de gastos públicos crescentes. Nós somos o primeiro governo que saiu com gastos menores do que quando chegamos. Toda a história dos gastos e do orçamento da União ignora uma questão enorme. Uma questão de 46% do orçamento em 2022, que é a dívida pública, né? Todo mundo fala em cortar da educação, em moderar para o que vai para a saúde, em tomar cuidado para não enfiar o pé na jaca com o programa social, né? Mas ninguém te lembra que 46% do orçamento da União é para rolar dívida, né? E quem são os caras que recebem essa dívida? Os amigos do Paulo Guedes. E essa dívida aí diz que é uma história mal contada. Talvez a gente deva, talvez a gente não deva. O fato é que a gente não para estudar a sério se a gente deve ou não. Nós somos uma geração que pagou pela guerra, não deixamos nada para filhos e netos pagarem. Nós enfrentamos a dificuldade, nós saímos bem e estamos no rumo da prosperidade. Eu lembro que você falou isso quando a gente visitou lá, né? De que, putz, se a gente não pagasse essa conta de alguma forma, a gente deixaria essa conta mais cara para os nossos filhos, netos, etc. Paulo Guedes e Primo Rico estão falando a gente. Por a gente, entenda a gente, não eles. É outra coisa, né? Tem nós e tem eles. Não tem a gente aqui. Você ainda voltaria para a política? Assim, sei lá, se o Lula te convidasse para ser ministro do governo dele, você toparia, por exemplo, uma coisa dessa? Essa hipótese, ela realmente
ela realmente, ela... O rapaz aí tá perguntando o que acontece quando ou se o Lula chamar o Paulo Guedes para o Ministério da Economia. Essa hipótese, ela é abertamente ridícula. Ela é feita para ser ridícula ou não? Ou então esse rapaz, ele tá ali precisando dar uma levantada na bola do Paulo Guedes e fala: Guedes, você é tão foda, você é tão bom, que até o Lula, que não gosta nem de você nem do teu primeiro patrão lá, o Pinochet, chamaria você nesse momento. De tão bom que você é, Paulo Guedes. Talvez, Paulo Guedes, eles percebam as dificuldades de governar o Brasil e te chamem, Paulo Guedes, porque só você é capaz. Guedes, você ainda poderá nos salvar? Você teria essa generosidade, Paulo Guedes, de se dedicar à nação brasileira, mesmo depois de ter recebido tantas críticas tão injustas, Paulo Guedes? Só em caso de guerra mundial. Tá repreendido, Jesus. Tá aí o encontro, Paulo Guedes das domésticas com o primo rico das 14 horas. E a conclusão, para mim, é a de que o Paulo Guedes é o golpe que o Bolsonaro conseguiu dar. Para pensar comigo, o cara chegou lá em 2018, um malucão, um tosco, olhou ali para a classe média brasileira, né? Olhou para a imprensa e falou: não, vota em mim que eu venho com esse cara aqui, junto comigo, é o meu posto Ipiranga, sabe tudo de economia, vai resolver o Brasil. E a galera vai lá e vota no Bolsonaro por causa ou em função desse posto Ipiranga. O cara passa o governo inteiro dizendo: o Brasil vai crescer, na semana que vem, estamos quase lá, só mais um pouquinho, aguarde com paciência, o Brasil está decolando, recuperação em V. Quantas vezes você ouviu isso, cara? Papo de estelionatário, papo de quem vendeu e não entrega nunca, na semana que vem, e na outra, e na outra, e na outra. Não é um procrastinador, é um golpista. É isso aí, Paulo Guedes, o golpe que o Bolsonaro conseguiu dar. Uma festa danada.